convidou para essa participação nessa mesa, me disse: você vai falar sobre Gramsci e a Comuna de Paris? Minha primeira reação foi dizer: não, Rodrigo, eu não vou. Porque é uma covardia, não é? Zé Paulo falar da Comuna em Marx, Ronaldo da Comuna em Lenin e eu da Comuna em Gramsci. Ou seja, Marx tratou abundantemente a Comuna, Zé Paulo explicou isso muito bem. O resultado disso está num livro chamado A Guerra Civil na França. O Lenin, a Comuna tem uma importância fundamental na definição do Lenin do que ele entende como ditador do proletariado, enquanto em Gramsci a presença da Comuna é muito pequena. Isso não significa, como nós vamos ver em seguida, que ela não tem uma importância, eu diria, decisiva na formulação da teoria política e da teoria da história de Gramsci. Mas referências explícitas à Comuna são muito pouco frequentes. Eu localizei, eu tenho no computador, que é uma coisa hoje muito prática, os cadernos de prática. Então é fácil hoje a gente localizar onde é que Gramsci falou de Comuna em Paris. Você bota lá, localizar e tal. Se tiver a obra completa de Marx, não é? Eu, infelizmente, não tenho no computador a totalidade dos escritos pré-carcerários de Gramsci. Então, para mim, foi mais difícil localizar nesses menções a Comuna. Nesses escritos eu tenho a minha edição dos escritos políticos pré-carcerários, então eu consegui localizar pelo menos uma citação da Comuna. Ela está num artigo de 1920, chamado Programa de l'Ordine Nuovo, onde Gramsci polemiza com seu companheiro Tasker. Eles haviam fundado juntos, mais Terracini e Togliatti, um órgão semanal, né, chamado L'Ordine Nuovo, que Tasker queria transformar num órgão de divulgação da cultura, de recordação histórica, e que Gramsci quer transformar, ao contrário, num órgão militante, não é? Atuante, construtor de um movimento social baseado na sua ideia de que os conselhos de fábrica são o fundamento do poder do proletariado. Então, nesse texto, permite ler, não é? O Gramsci diz o seguinte: o Tasker queria, ele ironiza o Tasker, porque o Tasker revela interesse em recordar as coisas. Ele quer recordar para atuar. Recordar não é apenas uma coisa inócua em Gramsci, mas é alguma coisa que só vale, só tem sentido na medida em que estimula a ação. Então, dizer, Tasker queria recordar, entre aspas, a Comuna de Paris, sem nem sequer suspeitar que as observações de Marx sobre o caráter industrial da Comuna, industrial entre aspas, eu não sei bem a que se refere, serviram aos comunistas russos para compreender o soviético, para elaborar a ideia do soviético, para traçar a linha de ação do seu partido, convertido em partido de governo. Ou seja, é esse o modo que o jovem Gramsci considera correto para analisar a Comuna, ou seja, como um elemento fundamental do repensamento, não é, de um governo efetivamente operário. Nesse sentido, aqui está muito clara a continuidade que ele estabelece com as observações de Marx e de Lenin sobre a Comuna de Paris. Mas vejam bem, também nos cadernos do Cárcere, 2.500 páginas, não é, há pouquíssimas referências à Comuna de Paris. Uma delas, a única literal, onde está escrito Comuna de Paris, refere-se a um intelectual político da época do dissortimento italiano, Castellazzo, Carlo Castellazzo. E Gramsci diz o seguinte: ele era republicano, maçom, chefe da maçonaria e tinha até manifestado simpatia pela Comuna de Paris. Ou seja, claro, isso é uma coisa simpática a Gramsci. Não é? Ele não critica o Castellazzo porque ele simpatizou com a Comuna de Paris. Então é evidente que esse texto se refere a um fato positivo para Gramsci.
Mas há, eu diria, 3 outros textos em que ainda não aparece a expressão comuna de Paris. Gramsci claramente se refere a esse fato histórico, e nós vamos ver que nesses 3 contextos esse fato histórico tem uma importância fundamental, como eu disse antes, na definição da teoria da história, não é? E da teoria da política em Gramsci. O primeiro deles está no caderno 3, parágrafo 48, creio que na edição brasileira, no volume 3 da caderno, quando ele tenta explicar a passividade do movimento operário francês na década 70, 90, claro, excluído do período da Comuna, né? Depois da Comuna. E ele vai dizer o seguinte: se o apoliticismo dos sindicalistas franceses antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial, continha ambos os elementos. Era um erro teórico e uma contradição. Isso ainda era consequência, né, dos terríveis fatos parisienses de 1871. A continuação com métodos novos de uma brilhante teoria da passividade de 3 décadas, 1870 a 1900, dos operários franceses. A luta puramente econômica não incomodava a classe dominante. Muito ao contrário. Ou seja, ele aqui claramente diz o seguinte: a duríssima repressão da Comuna, não é à toa que ele usa a expressão terrível, foi um fator decisivo em quebrar a politização do movimento operário que a Comuna revelava e a criar uma época, 3 décadas, 4 décadas, não é? Em que a classe operária francesa volta a priorizar questões econômicas, né? Volta aquilo que o Lenin chamou de economicismo. E não é casual que ele inclua nessa corrente economicista o sindicalismo, que foi muito forte na França na época, não é? Sobretudo na sua versão sorreliana, que ele também cita nesse texto. Então a Comuna serve aqui, mais do que a Comuna, a dura repressão que a Comuna é submetida, para explicar uma etapa histórica da evolução da classe operária francesa, e mais particularmente do movimento operário francês. Agora, o trecho onde Gramsci me parece revelar claramente, considera a Comuna um ponto de inflexão, não só na história do movimento operário, mas na história em geral, é um texto que está no caderno 17, no caderno 13, parágrafo 17, um famoso parágrafo chamado Análise das Situações, Correlação de Forças, que é um dos textos mais importantes do caderno de prática. E eu vou lê-lo na íntegra, é um trecho longo, peço desculpas por lê-lo, mas eu acho ele fundamental para que nós entendamos, vejam bem, não só a posição de Gramsci em face da Comuna, mas também a posição de Gramsci em face das transformações históricas e da consequente mudança na estratégia da luta pelo socialismo. Cito: estes critérios metodológicos, ou seja, os critérios que ele propõe para analisar situações, podem adquirir visível e didaticamente todo o seu significado quando aplicados ao exame de fatos históricos concretos. Seria possível fazer isso com utilidade para os acontecimentos que se verificaram na França de 1789 a 1870. Ele aqui está definindo um período histórico que se inicia com a Revolução Francesa e o que se conclui com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, que é, ao mesmo tempo, a eclosão da Comuna de Paris. Volto a Gramsci. Parece-me, para maior clareza de exposição, seja necessário abranger todo esse período, ou seja, de 1789 a 1870. De fato, só em 1870, 1871, com a tentativa da Comuna, esgotam-se historicamente todos os germes nascidos em 1789. Ou seja, isso é muito importante, isso que ele vai dizer, ou seja, não só a nova classe que luta pelo poder, a burguesia, derrota a burguesia, que eu vou introduzir, mas é evidente que ele está pensando na burguesia.
Não só a nova classe que luta pelo poder derrota os representantes da velha sociedade, que não quer confessar-se definitivamente superada, mas derrota também os novíssimos grupos que consideram já ultrapassada a nova estrutura surgida da transformação iniciada em 1739. Ou mais precisamente, nesse momento, em 1870, sobretudo depois do fim da Comuna, conseguir a Terceira República Francesa, a burguesia efetivamente consolida o seu poder na inteligência. E ela o consolida em duas frentes. Consolida eliminando os resquícios de poder da velha aristocracia feudal, que ainda existiu na França nesse período, mas ao mesmo tempo consolida derrotando, não é, a novíssima força, isto é, a classe operária, que pretendia já neste momento considerar esgotadas as potencialidades da burguesia. Eu acho que é um pouco uma análise que corresponde àquela de Marx, e que Zé Paulo lembrou também, não é, que julgava que aquele tipo de insurreição, não é, era prematuro e, eu diria, voluntarístico na França da época. O movimento operário não tinha forças para levar aquilo à frente. Eu acho que está em Marx, embora evidentemente Marx, reconhecendo isso, afirma logo depois, foi um assalto ao céu, viva a comuna, viva os comunatos, mas Gramsci também percebe que ainda não é o momento em que a novíssima classe, ou seja, o proletariado, pode declarar enfaticamente extinta a dominação burguesa. Mas ele vai adiante e, numa frase muito interessante, diz o seguinte, nesse mesmo texto: além do mais, com os acontecimentos de 1870, 1871, leia-se a Comuna, perde eficácia o conjunto de princípios de estratégia e tática política nascidos praticamente em 1789 e desenvolvidos ideologicamente em torno de 1848, os que, princípios políticos, sintetizam na fórmula da revolução permanente. Ou seja, aqui eu acho que Gramsci está muito claramente indicando que uma concepção do processo revolucionário, particularmente presente em 1848, e presente nas obras de Marx e Engels, e nas obras de 1848 a 1851 ou 2, falam claramente em revolução permanente, em termos que o Trotsky vai reutilizar em outro contexto histórico, e sendo por isso criticado por Gramsci, mas não tem o caso, não quero criar disputas com os meus amigos, não quero jogar Gramsci contra Trotsky. Sim, ele acha que esse tipo de estratégia, a Comuna é o último episódio, digamos assim, desse tipo de estratégia que revelou naquele momento a sua obsolescência, não sei se a palavra é exatamente essa. Então eu diria que nesse texto, claramente o Gramsci reproduz as observações de Engels num texto que também Zé Paulo recordou, de 1895, que é extremamente significativo dessa mudança necessária da estratégia do movimento operário, que Engels é o primeiro a perceber com ênfase, não é o primeiro a perceber, mas o primeiro a perceber com ênfase, e que Gramsci é aquele que desenvolve, a meu ver, com mais brilho e profundidade. Então, eu acho que a Comuna, para Gramsci, é um marco importante nesse processo de transformação necessária, eu diria claramente, do conceito marxista de revolução. O Gramsci vai criar, a meu ver, e sempre cito isso, um novo conceito marxista de revolução. E vale sublinhar, tanto novo quanto marxista. Ou seja, Gramsci não abandona absolutamente, como alguns supõem, não é, a necessidade de uma revolução, entendida a revolução como uma mudança da classe social do poder. Para ele, todo Estado é um Estado de classe, ainda que com formas diferenciadas. Então, nesse sentido, a sua teoria é marxista, mas ela é nova na medida em que aponta características que foram introduzidas na ordem social por novas determinações históricas e que, evidentemente, cabe aos teóricos do movimento operário e ao movimento operário em geral recolher e tomar tirar as devidas conclusões dessas mudanças. Insisto nisso. Nesse sentido, Gramsci vai adiante
de Engels apenas na formulação mais precisa de alguns conceitos dessa ideia engelsiana de que as condições da luta de classe mudaram. E Zé Paulo observou bem, não é só uma questão técnica, não é só porque o Wissimã derrubou as vielas e abriu as grandes avenidas francesas, porque, aliás, era para ser contra a possibilidade de insurreições como a comuna, mas fez bem a Paris, não é? Paris é mais bonita hoje. Mas não só o Engels vê a questão, digamos, técnica, não é? Que a época das barricadas acabou, os fuzis agora são de longo alcance, mas, sobretudo, ele vê a mudança de condições políticas. Né? E observa claramente a possibilidade para a classe trabalhadora de avançar no interior da forma de uma república democrática. Não me parece casual que ele tenha, mais ou menos nesse período, 2 anos antes, na crítica ao programa de Herter, que é outro texto importante, onde ele diz o seguinte: a forma política da ditadura do proletariado é a república democrática. Isso parece hoje a nós um oxímoron, um sorvete quente. É democracia ou é ditadura? Eu acho que o conceito de ditadura do proletariado, talvez discordo um pouco disso do meu querido amigo Ronaldo, deve ser contextualizado historicamente. E eu acho que a ditadura do proletariado foi entendida por Marx e Engels, menos por Marx, como conteúdo social de uma forma nova de Estado. Tanto que se Engels disse que a ditadura do proletariado pode ter a forma, deve ter a forma da República Democrática, é porque, evidentemente, não há contradição entre democracia e ditadura nesse sentido. A forma é democrática, o conteúdo é, como todo Estado tem um conteúdo ditatorial, o conteúdo é a afirmação dos interesses do proletariado. Né? Eu acho que o Lenin é diferente. No livro que o Ronaldo também lembrou aqui, A Revolução Proletária e o Renegado do Caos, em dado momento, e não era renegado, foi o mestre de Lenin até a Revolução Bolchevique. Tá bom, naquele momento eu acho que ele vacilou, não é? Essa é outra questão. Mas nesse texto de Lenin, não é dos textos mais felizes de Lenin, há um momento que ele diz assim: a ditadura é um regime acima de qualquer lei. E a ditadura do proletariado não escapa a essa regra geral. Ora, afirmar que a ditadura do proletariado, o Estado socialista soviético, está acima de qualquer lei, é um prato feito pelo que vem depois, não é? Na época, claramente stalinista. Claro que Lenin não é culpado pelo stalinismo. Aliás, tanto isso é verdade, Stalin matou todos os leninistas. Não é? Então é claro que Lenin não é Stalin. Mas em algumas formulações do conceito de ditadura do proletariado, eu acho que Lenin favoreceu, digamos assim, uma interpretação estreita e Stalin pediu se aproveitar dessa ideia de ditadura do proletariado. Que, aliás, é pouquíssima citada em Marx. Zé Paulo, no seu 11 vezes, em Lenin, provavelmente 410. E, ao contrário, por único, digamos, defeito filológico da belíssima exposição de Zé Paulo, que quando ele disse que Marx, na Guerra Civil na França, diz que o governo da comuna é ditadura do proletariado. Quem diz isso é Engels. Num prefácio que escreveu algum tempo depois, Marx já morto, assim, querem saber o que é ditadura do proletariado? É a Comuna de Paris. Então, mesmo falando da Comuna de Paris, elogiando o seu caráter de responsabilidade das eleições, o princípio do sufrágio universal, considerando salarial, considerando aqui uma forma de governo dos trabalhadores, ele não usa a expressão ditadura do proletariado. Essa é uma polêmica que não é o caso de trazer aqui. Se bem que a outra fechar 11 vezes. É verdade, viu, para fortalecer a questão regional,
que quando ele usa pela primeira vez, o que distingue a minha teoria das outras é que eu defendo a ditadura proletariada. Porque eu acho que entre a ordem capitalista e a ordem socialista há um estágio de transição que é a ditadura proletariada. Mas daí para frente, isso, 1852. Né? Por exemplo, no Manifesto Comunista não tem ditadura proletariada. Tem o contrário, a tomada do poder do proletariado e a realização da democracia. Mas, enfim, esse é um tema polêmico que eu não queria Agora, vejam bem, é uma coisa muito interessante. Esse texto que eu citei parece claramente indicar que Gramsci viu, nesse momento, a diferença estrutural entre o que ele chamou de Oriente e o que ele chamou de Ocidente. Como se ele dissesse, no Ocidente, quer dizer, nessa realidade que surge, sobretudo a partir da derrota da Comuna, a guerra de posição substitui a guerra de movimento, ele diz isso literalmente, e, portanto, trata-se de elaborar para essas sociedades uma nova estratégia fundada precisamente na luta pela hegemonia e na guerra de posição. Isso seria uma visão, eu diria, diacrônica da relação Ocidente e Oriente. Até um certo momento valeu uma estratégia revolucionária baseada na guerra de movimento e a partir de um certo momento passa a valer uma estratégia baseada na guerra de posição. Mas há um outro texto, né, que eu gostaria também de ver para vocês, onde o Gramsci formula uma visão sincrônica da relação entre guerra de movimento e guerra de posição. Quer dizer, podem ocorrer ao mesmo tempo estratégias baseadas nas duas formas de luta. É um texto onde ele diz o seguinte: na Europa, de 1789 a 1870, houve uma guerra de movimento. Na Revolução Francesa, vejam bem, uma longa guerra de posição de 1815 a 1870. Na época atual, a guerra de movimento ocorreu politicamente de março de 17 a março de 21, sendo seguida por uma guerra de posição cujos representantes, além de prática para a Itália e de Europa para a Europa, é o fascismo. Então, eu acho, vejam bem, o Gramsci foi um entusiasta da Revolução Russa. Olhou-a enfaticamente, depois escreveu um artigo claramente idealista, de gente bolcheviques mostrando que a vontade de reconstrói a história, superar as frustrações positivistas presentes no capital. O artigo chama-se A Revolução contra o Capital. Não é contra o capital fato social, histórico, é contra o livro Capital. Então, ele aderiu entusiasticamente à Revolução Bolchevique e morreu em defensor da Revolução Bolchevique, ainda que fazendo críticas ao modelo de governo nos anos 30. Mas por que, então, ele disse que, de repente, voltou à guerra de movimento? Por uma razão clara, ele quer situar e justificar a Revolução Russa, não é? Claramente fundada em uma estratégia baseada na guerra de movimento, uma revolução realizada numa estrutura social daquilo que ele chamou de Oriente, e ele vê com clareza que a vitória da Revolução Russa motiva um período revolucionário na Europa Ocidental, que se estende até 21, segundo ele, onde se tenta aplicar ao Ocidente o modelo revolucionário e triunfante na Rússia em 17. Não é? Exatamente esse é o problema que ele vai levar para o Castro e tentar responder nos cadernos. Por que essa tentativa de resgatar a guerra de movimento, já extinta na Europa Ocidental, não é? Se tornou também no Ocidente, se tornou no Ocidente alguma coisa fracassada. A Revolução, tal como foi entendida na Rússia de 17, esse modelo de revolução que triunfou na Rússia não triunfou no Ocidente. Essa é a grande questão que Gramsci leva para o cárcere e a qual ele vai responder elaborando uma nova teoria marxista do Estado e uma nova teoria marxista da Revolução. Vocês me desculpem se eu fui tão filológico, no sentido que eu fui buscar
exatamente os textos do Emiliano Paulo da Comuna, mas me parece que esse é um modo de mostrar que, ainda que ele não tematize diretamente a Comuna tem uma importância fundamental na elaboração do seu pensamento historiográfico e político. Obrigado.